Olá pessoal, sou Marco Aurélio. Juntamente com os colegas Bianca, Isaac e Rodrigo, estaremos ministrando essa aula sobre a anatomia do aparelho locomotor, com ênfase no dorso e suas estruturas, ossos, músculos e articulações. Essa disciplina é da professora Gilene Pereira, com tutoria do professor Clériston Fernandes, pelo Instituto IFBA. Vamos para a aula? Vai ser legal, hein? Anatomia do dorso. Uma visão geral. O que é o dorso? Dorso é a região entre o pescoço e a região glútea. Ele contém a coluna vertebral, a medula espinhal, e dois compartimentos de músculos do dorso, compartimento extrínseco e intrínseco. As funções do dorso são várias, como abrigar e proteger a medula espinhal, manter o corpo e a cabeça eretos e ajustar os movimentos dos membros superiores e inferiores. Então, nós podemos dividir a coluna vertebral em 4 partes. A primeira parte cervical, ou seja, próxima ao pescoço. A segunda parte torácica. A terceira, a parte lombar. E a quarta, a parte pélvica, que vocês estarão acompanhando aí nos slides. Então, a função da coluna vertebral é sustentação, ou seja, ela dá sustentação a todo o corpo. Movimento, com ela eu posso fazer vários movimentos através da coluna vertebral. E, na parte torácica, digamos assim, a proteção dos órgãos vitais. Nesse outro slide aqui, você vê algumas partes da coluna vertebral, que tem o tronco vertebral, aí a medula espinhal, as vértebras, que cada uma tem a sua função, e já no finalzinho, a cauda equina. E aí você tem uma visão geral das vértebras, a parte posterior, a parte anterior e toda a estrutura da medula espinhal. A clavícula, ou seja, o nosso ombro. E a escápula tem vários pontos, como o acrômio, a espinha, a fossa infraespinhal e a margem medial. A clavícula, ou seja, o nosso ombro. E a escápula tem vários pontos, como o acrômio, a espinha, a fossa infraespinhal e a margem medial. Nesse slide nós temos 3 visões da coluna vertebral. Uma visão anterior, uma visão posterior e uma visão lateral esquerda, ou seja, estamos vendo em 3 ângulos como é composta a coluna vertebral. Então, assim, como eu disse anteriormente, a coluna vertebral tem 3 regiões. A região cervical, que é a região do pescoço, que contém as vértebras C1 a C7, ou seja, 7 vértebras. A região torácica, que tem a T1 até a T12, são as vértebras. A região lombar, a L1 a L5, são as vértebras. A região do sacro, que é S1 e a S5. E lá no finalzinho, o cóccix. Na parte aqui nós temos os elementos estruturais da vértebra, que servem para dar mobilidade e também estabilidade, ou seja, ela é móvel, porém estável. Então aqui nós temos uma visão das estruturas que compõem a vértebra. Já nessa parte aqui, nós vemos a vértebra cervical, com uma vista superior de como é a formação dessa vértebra. Nós temos a vértebra lombar, com uma visão também de quais são as suas características. E a vértebra dorsal, com outra visão, outra formação. Vamos ver que aqui, ó, todas 6 têm algo diferente. Para finalizar aqui, nós temos 4 curvaturas da coluna vertebral. A curvatura cervical, a curvatura torácica, a curvatura lombar e a curvatura sacral. Vou falar um pouco sobre as articulações do dorso, nos quais são a articulação sínfise intervertebral, a articulação atlantoaxial mediana, a articulação atlantoaxial lateral. A articulação sínfise intervertebral
são articulações dos corpos vertebrais, no qual tem as funções de sustentação de peso e resistência. As superfícies articulares das vértebras adjacentes estão unidas por discos intervertebrais e ligamentos. Os discos intervertebrais permitem o movimento entre as vértebras adjacentes e sua deformidade elástica permite a absorção de choques. Cada disco intervertebral é formado por um anel fibroso, ou seja, uma parte fibrosa externa, composta de lâminas concêntricas de fibrocartilagem, e uma massa central gelatinosa denominada de núcleo pulposo. A articulação atlantoaxial mediana é uma articulação sinovial do tipo trocoidea, ocorre dentre os dentes do áxis e o arco anterior do atlas. Contém também ligamentos importantes, nos quais são ligamentos alares, ligamento do ápice do dente, ligamento cruciforme do atlas e ligamento transverso do atlas. A articulação atlantoaxial lateral existem duas articulações, ou seja, atlantoaxial lateral direita e esquerda, que ocorre dentre as faces articulares inferiores C1 e os processos articulares superiores de C2. As articulações atlantoaxiais laterais são sinoviais do tipo plana. Agora eu vou falar um pouco sobre os demais tipos de articulação do dorso, os quais são articulação dos processos articulares, articulação lombosacral e articulação sacrococcígea. As articulações dos processos articulares são articulações sinoviais do tipo plana, que ocorrem entre os processos articulares superiores e inferiores das vértebras adjacentes. A articulação lombosacral, na realidade, é o conjunto de duas articulações que ocorrem entre a vértebra LV e a vértebra SI. As vértebras LV e SI se articulam na sínfise intervertebral anteriormente e nas duas articulações dos processos articulares posteriormente. O ligamento importante é o ligamento iliolombar. A articulação sacrococcígea. Esta é uma articulação cartilagínea do tipo sínfise entre o ápice do osso sacro e a base do cox. Os ligamentos importantes são ligamento sacrococcígeo posterior superficial, ligamento sacrococcígeo posterior profundo, ligamento sacrococcígeo anterior e ligamento sacrococcígeo lateral. O ligamento iliolombar ele é inserido na face anteroinferior da quinta vértebra lombar e irradia na pelve. Agora eu vou falar um pouco. Ligamento longitudinal anterior, ele está localizado ao longo da superfície anterior do corpo vertebral. O ligamento longitudinal posterior está localizado ao longo da superfície posterior do corpo vertebral. O ligamento amarelo está localizado entre as lâminas dos corpos vertebrais. O ligamento interespinais está localizado entre processos espinhosos. O ligamento supraespinais está localizado ao longo da extremidade posterior dos processos espinhosos. O ligamento intertransversários está localizado entre processos transversos. E o ligamento nucal está localizado entre a protuberância occipital externa e o processo espinhoso de C7. Então, dando continuidade ao que foi falado pelos colegas, eu estarei falando agora sobre a musculatura do dorso. Ela é dividida em apenas duas partes, a parte intrínseca e a parte extrínseca. Vou começar falando um pouquinho sobre a parte intrínseca, que é a parte interna. Ela é formada por musculatura profunda, que é próxima à coluna vertebral. Ela vem aproximadamente da região da pelve até a cabeça, tendo como principal função estabilizar a musculatura da coluna vertebral. Ela é dividida em apenas três partes: a parte do trato medial, trato lateral e a musculatura mais profunda do pescoço. A seguir eu vou deixar uma imagenzinha para deixar um pouquinho mais esclarecido para vocês sobre como é formada.
Já a camada extrínseca ou externa é a parte que liga a coluna com a musculatura dos membros externos. A movimentação dos membros externos é a sua principal função e ela está dividida em trapézio, latíssimo do dorso, o levantador da escápula, os romboides e o serrátil posterior. A seguir, deixarei mais uma imagem mostrando agora um pouquinho sobre a parte extrínseca do dorso.